Ele me amava em silêncio. E eu não soube ver. Sejam bem-vindos ao canal Voz do Coração. Hoje vamos mergulhar em uma história que toca em um ponto muito sensível dos relacionamentos. A forma como demonstramos e percebemos o amor. A carta que vamos ler é de uma seguidora que nos permitiu compartilhar sua experiência, na esperança de que ela possa abrir os nossos olhos. E foi justamente esse amor silencioso que ela deixou escapar. A história dela começa assim. Durante muito tempo, eu acreditei que o amor precisava ser barulhento. Sabe? Daqueles de cinema, com declarações bombásticas, promessas ditas em voz alta e flores entregues na frente de todo mundo. Eu cresci com essa ideia de que o amor era uma performance, um espetáculo. Eu não percebia de jeito nenhum que existem pessoas que amam de forma quieta, discreta, sem exigir aplausos ou qualquer coisa em troca. Pessoas que amam nas ações, não nas palavras. E eu tive a sorte, ou talvez o azar, de não saber valorizar, de encontrar uma dessas pessoas. O nome dele era Tiago, e ele sempre foi assim, reservado, discreto. Ele era o oposto de tudo que eu idealizava como romântico. Tiago não fazia grandes discursos apaixonados. Ele nunca escreveu cartas de amor, ou me surpreendeu com uma serenata na janela. Mas ele tinha sua própria linguagem. Ele sempre chegava mais cedo em casa, quando sabia que eu tinha tido um dia difícil no trabalho. Ele não perguntava 1000 coisas, apenas preparava um chá e ficava por perto, em silêncio, como se a presença dele fosse um abraço. Helene, o disse a eu te amo o tempo todo, mas consertava aquela gaveta que emperrava ou trocava a lâmpada queimada do corredor. Coisas que eu reclamava há semanas. Era como se ele estivesse cuidando de mim em silêncio, resolvendo os pequenos problemas do meu mundo, para que eu pudesse descansar. Mas para mim, na época, isso era pouco. Eu achava que faltava paixão, que faltava intensidade. Eu olhava para os relacionamentos das minhas amigas, cheios de posts nas redes sociais e declarações públicas, e sentia que o meu era E por causa dessa minha cegueira, dessa minha necessidade de um amor que fizesse barulho, eu comecei a cobrar. Eu cobrava as palavras que não vinham com facilidade para ele. Cobrava as atitudes, que na verdade ele já tinha todos os dias, mas que eu, na minha ânsia por espetáculo, simplesmente não conseguia enxergar. Toda vez que eu iniciava uma discussão sobre isso, Tiago nunca retrucava. Ele não levantava a voz, não se defendia com raiva. Ele escutava. Ele guardava tudo para si. E eu, na minha total ignorância, confundia essa calma dele com desinteresse, com frieza. Eu achava que ele não se importava o suficiente para brigar pelo nosso relacionamento. Quando eu reclamava que ele estava distante, que parecia viver em outro mundo, ele apenas concordava com a cabeça e prometia, com uma voz baixa, que ia tentar ser diferente, que ia tentar ser mais como eu queria. Mas hoje eu entendo uma coisa fundamental. Ninguém consegue mudar a sua essência, a sua forma de amar, sem se perder um pouco por dentro. É como pedir a um pássaro para nadar. Ele pode até tentar, mas vai se afogar no processo. E foi exatamente isso que aconteceu com o Tiago. Ao tentar se moldar às minhas expectativas, ele começou a se apagar. Ele começou a ficar mais quieto do que o normal, mais cansado, com um olhar que parecia carregar um peso que eu não entendia. E, ironicamente, ele se tornou menos presente. E eu achava que ele finalmente estava aprendendo a me dar o espaço que eu tanto pedia, que estava entendendo as minhas necessidades. Hoje eu sei a verdade. Ele não estava aprendendo. Ele estava, aos poucos, desistindo. Houve uma noite em especial, uma noite que ficou marcada na minha memória como um ponto de virada que eu não soube reconhecer. Eu cheguei em casa completamente irritada, com um problema no trabalho, reclamando de tudo e de todos. Despejei toda a minha frustração nele. E ele, como sempre, me ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Quando eu finalmente terminei o meu monólogo de queixas, esgotada,
Ele olhou para mim, com uma tristeza profunda nos olhos, e disse apenas 5 palavras que ecoam na minha cabeça até hoje. Eu faço o melhor que sei. Naquele exato instante, eu deveria ter parado. Eu deveria ter largado tudo, olhado de verdade nos olhos dele e perguntado o que ele sentia. O que aquelas palavras significavam? Qual era o peso que ele carregava? Mas eu não fiz isso. Eu estava tão centrada na minha própria insatisfação que simplesmente ignorei aquele pedido de socorro silencioso. Eu dei de ombros e mudei de assunto, como se nada tivesse acontecido. Poucos dias depois, ele sentou comigo no sofá. Não havia tom de briga. Não havia acusação na voz dele. Com a mesma calma de sempre, ele me disse que precisava ir, que ele não conseguia mais. Ele falou que estava cansado de tentar ser alguém que não era. Cansado de amar e sentir que seu amor não era visto, não era reconhecido. Ele disse que me amava, mas que o amor dele não era suficiente para mim. Foi só ali, naquele momento de ruptura, que a venda caiu dos meus olhos. As pequenas atitudes, os cuidados silenciosos, a presença constante e discreta, o chá nos dias difíceis, a paciência infinita para me ouvir reclamar. Ele me amava. Sim, ele me amava profundamente do jeito dele. E eu só soube ver quando já não havia mais ninguém ali para ser amado por mim. Quando o silêncio dele não era mais de presença, mas de ausência completa. Hoje, quando eu penso no Tiago, eu não penso mais no que faltou. Eu penso no quanto eu não fui capaz de enxergar. A nossa história não terminou porque ele deixou de amar. Terminou porque eu não soube ler a linguagem do amor dele. Eu estava tão focado em procurar por um trovão que não conseguia apreciar a beleza de uma garoa fina e constante, que nutria o solo do nosso relacionamento todos os dias. Eu aprendi, da forma mais dolorosa, que o amor tem muitas vozes. E a mais importante, muitas vezes, é aquela que não usa palavras. A história dela nos deixa uma reflexão muito forte, não é mesmo? Quantas vezes a gente projeta no outro a nossa própria definição de amor, sem se dar conta de que cada pessoa ama de um jeito único? E você, já deixou passar um amor porque ele não vinha do jeito que você esperava? Comenta aqui embaixo. Qual atitude silenciosa você só percebeu que era amor tarde demais? A sua história pode ajudar outra pessoa a abrir os olhos. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem e se inscreva no Voz do Coração, porque algumas histórias chegam para nos ensinar a ver o amor antes que ele se cale para sempre. Obrigado por estarem aqui.